O Lincoln contra o Gramadense não agradou, então o Felipão tem um pouco de calma com ele. E a opção pelo Rafael Galhardo me parece que foi só naquele treino tático, para ver como a equipe ia se comportar com ele. Mas hoje Luan e Douglas formam a dupla de meias articuladoras. A questão especialmente, Gonçalo, que envolve a lateral esquerda do Grêmio. Esse menino que está jogando, ele é bom jogador. Mas, em tese, o Marcelo Oliveira, que foi contratado, veio para ser o titular. É isso mesmo? O Marcelo Oliveira está sendo preparado para ser titular e não há chance nesse momento de se rever essa ideia? A questão é a seguinte, Baldassi, que envolve o Marcelo Oliveira. Ele não treinou na primeira semana inteira aqui em Gramado, ele treinou pela primeira vez na segunda-feira. Aí ele fez um treino físico pela manhã e à tarde já fez uma atividade mais forte. E ontem ele participou de parte desse coletivo entre os titulares. Mas ele demorou muito para começar a treinar. Ele está um pouco abaixo dos outros em relação ao ritmo de jogo. Ele tinha uma pequena lesão muscular da época do Palmeiras ainda, e o Felipão teve calma, quis preservar ele, mas me parece que ele vai ser titular, sim, embora o Marcelo Hermes esteja respondendo bem nos treinamentos. É um jogador que tem muita vontade, ele tem bastante resistência, corre muito bem, não é brilhante tecnicamente, mas ele vem fazendo um bom papel. Agora me parece que sim, que o Marcelo Oliveira ele vai assumir essa condição com o tempo naturalmente. Agora, Gonçalo, a gente falava aqui até falando sobre o Douglas, né? E o Baldasso defendia a tese de que o ideal seria um jogador de velocidade ali e não o esquema com dois centroavantes. E muito se fala no Everton, que fez gol no jogo contra o Gramadense, mas não apenas por isso, né? Porque terminou a temporada no passado entrando bem e tal. Como é que está esse jogador nesses treinamentos aí, Gonçalo? Sem destaque, Chico. Eu não consigo destacar uma atuação do Everton em nenhum dos coletivos. Ele tem velocidade, ele tem movimentação, mas ele parece um pouco disperso muitas vezes. Quando ele tem a chance de ir para cima da marcação, ele acaba não indo. Eu, sinceramente, não vejo nenhum diferencial do Everton nesses treinamentos coletivos, e não é só do Eric, do Everton, o mesmo vale para o Eric, para o Paulista, até para o próprio Lucas Coelho. O Everaldo foi bem no primeiro coletivo, mas depois também ele não teve grande destaque. Eu não posso destacar o Everton, ele é uma alternativa de velocidade que tem o Felipão, mas até o momento ele não está se justificando. O Barcos e o Marcelo Moreno treinam melhor. E o Barcos e o Moreno juntos, eles foram bem nos primeiros coletivos. Eles foram mal contra o Gramadense, é verdade. Mas eles serão mantidos por enquanto, com certeza. Gente, o Barcos e o Moreno, juntos, eles vão ir bem porque eles são bons jogadores contra esses times de absoluta menor expressão. No Gauchão eles vão ir bem. Eu estou pensando no Grêmio o ano todo. Eu estou pensando no Grêmio já se preparar numa esquematização coerente. Me preocupa essa informação do Gonçalo. Pois é. Porque o Grêmio tem só 2 jogadores de velocidade hoje no grupo. Só 2. Porque o Dudu e o Fernandinho foram embora. Só tem o Everton e o Paulinho. O Paulinho não tem como confiar no Paulinho? Não. E o Everton, essa informação de que não tem treinado destacadamente... Que é o que vai garantir ele no time, né? Aí o Filipão não vai querer escalar. Me preocupa muito. Em cima disso, eu até pergunto para o Gonçalo, mas não se cogita, de repente, a possibilidade de mais um jogador de velocidade para... Por quê? Porque quer contratar? Bom, o Grêmio não pode contratar? Não pode. Tu decretou que ele não pode contratar? Não pode ter dinheiro. Não, Ribeiro. Só um pouquinho, Ribeiro. Vamos com a informação. Contratou alguns jogadores. É que a gente sabe a pré-temporada o que é. Que deu, né? Bom, mas contratou. Ribeiro, só me permite, Ribeiro. É que daqui a pouco uma conversa com o dirigente, uma especulação, o treinador está avaliando o grupo. A pré-temporada começou com uma ideia. No decorrer das observações, ele pode chegar e colocar para a direção a necessidade de contratar mais um jogador para compor o ataque. Jogador de velocidade, porque de repente não aprovou quem ele observou, enfim. Claro. E isso realmente chega a se cogitar ou ainda não, hein? Olha, Daniel, por enquanto não. Por enquanto não. Pelo que temos de informação, o Eraso ele fecha esse primeiro ciclo de contratações, que teve o Douglas, o Eraso, o Marcelo Oliveira e o Rafael Galhardo. E ao longo do gauchão, o Felipão ele faz uma avaliação mais profunda, mas por enquanto o Grêmio não tem nenhuma negociação encaminhada com um homem de velocidade. A ideia é testar esses jovens da base. O Grêmio tem muitos atacantes aqui, certamente esse número vai se reduzir bastante.
O Felipão mesmo disse que o número de jovens vai se reduzir mais ou menos pela metade. O Grêmio tem, se não me engano, 14 jogadores da base aqui em Gramado e deve permanecer com 8, 7 jogadores da categoria de base. Então esse grupo ainda vai ser reduzido e a ideia inicial é aproveitar os garotos. Caso eles não deem uma resposta, aí sim o Grêmio pode entrar no mercado em busca de um homem de velocidade. Bom, Gonçalo, esse jogo de hoje, 4 da tarde, se você tiver o time, pode botar ele no papel aí, e te perguntar se com isso o Grêmio encerra essa primeira fase aí da preparação na Serra Gaúcha em Gramado. Encerra, Chico. O Grêmio volta ainda hoje a Gramado, faz o amistoso contra o Novo Hamburgo, depois janta no hotel e volta para Porto Alegre. E no sábado viaja a Cascavel, tem um amistoso no Paraná contra a equipe do Cascavel. O time vai ter a seguinte formação. O Léo é o goleiro e essa é uma situação que chama atenção. Ele passou o Thiago na hierarquia. Por mais que o Thiago tenha sido elogiado no ano passado, o Léo treina muito bem, ele me parece um goleiro muito seguro e é claro que ele passou o Thiago, fica bem claro pelas atividades. Porque o Marcelo Groy vem sendo poupado, ele tem um desgaste muscular excessivo e o Léo foi titular em todos os treinamentos coletivos. O Matias Rodrigues é o lateral direito, a zaga tem o Rodolfo ao lado do Gabriel Silva e o Marcelo Hermes deve começar na lateral esquerda, pelo menos foi assim no coletivo de ontem. O meio-campo tem o Ramiro, o Felipe Bastos, que mesmo com sua situação indefinida, ele vem sendo titular, o Douglas e o Luan, e mais à frente o Barcos e o Marcelo Moreno. Só uma informação, Chico, em relação ao Felipe Bastos, a direção do Grêmio quer tentar forçar o Vasco a definir o quanto antes essa negociação com o Al-Wahda dos Emirados Árabes, porque o Felipe Bastos é uma peça importante para o Felipão gosta muito dele, mas ele não tem a garantia que vai permanecer no clube. Então a direção do Grêmio quer agilizar esse processo para saber se conta ou não com o atleta. Deixa eu só fazer uma questão, Baldassi, só em relação a esse desenho tático do Grêmio. Existe a possibilidade de, diante de uma dificuldade, de jogar com 2 centroavantes, a retirada de um centroavante, a presença do Luan ao lado de um deles, com Douglas e Juliano na frente, isso chegou a ser testado pelo Felipão ou está descartado? Ontem, Daniel, o Felipão ele fez as seguintes alterações no treinamento. Ele tirou o Matias e o Marcelo Hermes e colocou o Marcelo Oliveira e o Galhardo. E aí ele tirou o Barcos e o Douglas e colocou o Lincoln, o Paulinho no time e deixou o Marcelo Moreno mais à frente. E a equipe funcionava da seguinte maneira: o Lincoln jogava centralizado, o Paulinho pela direita e o Luan pela esquerda, formando uma linha de 3 meias. Eu vejo que o Felipão vai começar certamente com os 2 centroavantes, mas caso ele faça a alteração, eu creio que essa é a primeira alternativa, adiantar o Luan e aí posicionar o Douglas e o Juliano como meias. O Juliano deve jogar na metade de fevereiro para cima. A impressão que eu tenho é que o Felipão sabe que não vai dar certo com Moreno e Barcos, mas ele sabe que ele precisa colocar porque cobrariam ele disso. Eu acho que é por necessidade. Eu acho que sim. Não, em algum momento ele vai tirar um dos 2 para você priorizar os melhores jogadores. Agora, mas é arriscado. Só para não passar batido, tá? O que já era ruim vai começar a ficar trágico se o Grêmio perder também o Felipe Bastos. O Grêmio perdeu, o Grêmio piorou demais do ano passado em relação a agora e pode estar perdendo uma peça fundamental de meio campo. Mas aí, de novo, a gente não pode separar o contexto. Disse o Gonçalo aí, tem dito aí durante toda a pré-temporada. Me corrija se eu estiver errado. No acordo com o Vasco da Gama, o Grêmio pagava o salário do Kleber e o Vasco pagava o salário do Felipe Bastos. Como o Vasco devolveu o Kleber, o Grêmio, se quiser ficar com o Bastos até metade do ano, teria que pagar o salário do Bastos. Não é um salário baixo. Então eu discuto muito essa história de que tem uma proposta do Emirados Árabes. O Grêmio não tem dinheiro para pagar o salário dele, pô. Fala, Gonçalo, não é só o salário? O Grêmio teria que cobrir a proposta nesse caso, né? É mais que o salário. Se fosse só o salário, o Grêmio certamente assumiria. O problema é que o Grêmio tem que cobrir a proposta e de acordo com a manifestação oficial do dirigente Adalberto Praz, a proposta ela é irrecusável para o Vasco e também para o Felipe Bastos. A direção do Grêmio, evidentemente, não revela valores, mas gira em torno de 3 a 5 milhões. Eu não tenho informação precisa se é de dólares ou de euros, mas seja de um ou de outro, o Grêmio não tem como cobrir. Ribeiro, eu não estou discutindo a negociação, eu estou discutindo o que aconteceria se ele fosse embora. Não, e o contexto também do Grêmio ter perdido já o Riveiros, o Biteco,
O mais importante, tá escanteado. se tu queres analisar o contexto, Ribeiro, o mais importante do contexto é que o Grêmio não pode mais perder nenhum jogador. Esse é o mais importante do contexto. O Wallace está em seleção de base, aí tu fica desfalcado e tu não tem Mas eu reposição. vou então te dizer, Baldassi, tu sabes disso, que o Grêmio perderá quantos jogadores puder perder. Mas também não não precisa botar 11 para jogar, tu sabia? É que daqui a pouco entra com primeiro 4. Como não? Não, tem que botar 11 para jogar, né? Primeiro tem que vender. O Grêmio está absolutamente fragilizado. O Grêmio está começando o ano com um time, desculpem dizer isso, que não é bom. Tá, mas eu só tem um detalhe em relação ao volante, tá? Volante tu acha. Tu também não pode te desesperar para manter um jogador como o Felipe Bastos. Né? Não, mas óbvio que desqualifica, só que o time tem outras prioridades. Eu acho que se tu puder investir num companheiro do centroavante é muito melhor do que na permanência do Felipe Bastos. Mas é que assim, é que perdeu o Felipe. Primeiro não é nenhuma crítica ao Felipe Bastos, é um bom jogador. Nós estamos indo para o final de janeiro. Tu já não tem mais no mercado muitas possibilidades para buscar volante. Mas o Grêmio, essa era uma dificuldade que a gente projetava. E fora isso, o Grêmio está com prejuízo de ainda não ter o time formado pela questão do Juliano, né? Pela ideia, daqui a pouco, do parceiro Jeromel do centroavante. Também. Tem o Jeromel e chegou agora o Eraso, né? Vamos ver se vai ser Jeromel, ou Eraso, Rodolfo, enfim. O Grêmio está tendo esse prejuízo. Só que ele é um prejuízo projetado, né? A prova disso é que o Filipão aceitou comandar o Grêmio. Ele é que é a referência hoje do Grêmio, né? Com certeza. Gonçalo, então está terminando seu período aí de descanso aí em Gramado, né? Daqui a pouco você volta para o nosso convívio. Pessoal, olhando de Porto Alegre, acha que é fácil, né? O cara faz a entradinha aqui nos Donos da Bola, participa da Atualidade de Manhã e da Atualidade de Tarde na Rádio Bandeirantes e fica nisso, né? Exato. Mas é uma correria muito Gonçalo, bacana aqui em Gramado. Diga. Eu fiz pré-temporada numa época que tinha que se gravar 18 gravações por dia com jogadores diferentes do grupo. Não reclama. E outra, entradinha é na tua opiniãozinha. Um abraço, Eu não estou reclamando, pessoal, não estou reclamando. É um período, muito bacana fazer a pré-temporada, o clima é muito legal e o pessoal do Grêmio também facilita bastante o nosso trabalho, o pessoal da assessoria de imprensa, da direção gremista. Ontem tivemos essa confraternização que acabou sendo um vexame para a imprensa, mas foi um negócio muito legal. Só para fechar, Chico, do Barcos do Marcelo Moreno, hoje, mais do que a questão do nome dos jogadores, da importância que eles têm, dos salários que eles recebem, hoje, se o Felipão tira o Moreno do time, ele arranja um problemão com a torcida. A torcida aqui em Gramado, ela é fanática pelo Marcelo Moreno, idolatra o Marcelo Moreno, o pessoal que vem de Porto Alegre acompanhar também, então ele arranjaria um problemão com a torcida se ele tirasse o Marcelo Moreno do time. E como é que está o Moreno em relação ao Grêmio? Porque a apresentação dele não estava muito à vontade. Mas acho que ele melhorou, né? Não, tá bem. Ele parece perfeitamente adaptado, ele está bastante entrosado com os atletas, ele tem uma boa relação com o Barcos, isso é bem claro, com o Douglas também, e dentro de campo ele vem se entendendo com os demais jogadores, o Felipão gosta muito dele, ele me parece absolutamente adaptado ao clube. Mas a torcida que não se preocupe, dos dois, se alguém tiver que sair, quem sai é o Barcos. Não sei. Também acho não. Eu não tenho essa convicção. Também não. Gonçalo, bom trabalho aí, bom restante de trabalho, né? Ainda tem esse amistoso aí à tarde, a gente te espera aqui em Porto Alegre depois. Valeu, pessoal, um grande abraço a todos e até mais. Valeu, Gonçalo Cirne Lima. Lembrando que a pré-temporada do Internacional já terminou, o Inter já voltou para Porto Alegre e enfrenta o Shakhtar Donetsk na sexta-feira. A gente vai falar do Inter na sequência. Agora, realmente, o Marcelo Moreno tem um carisma e até por ter terminado a temporada passada como um dos artilheiros do Campeonato Brasileiro. Como é que a torcida do Grêmio não vai gostar do Marcelo Moreno? Qualquer ser humano vivo que entenda de futebol, e não o Ribeiro, o gremista tem a seguinte imagem do Moreno. O Moreno, quando foi jogador do Grêmio, o Moreno foi o artilheiro do Grêmio na temporada com 22 gols. É isso aí. Aí começou uma temporada seguinte em que o treinador não gostava dele. Isso. Que era o Vanderlei Luxemburgo. Deixava ele correndo embora. atrás do suplementar. Aí o Moreno foi embora. Aí ele foi embora para voltar sendo o artilheiro do melhor time do Brasil, que foi campeão brasileiro. Vem cá, qualquer ser humano que tenha o mínimo de noção sabe que a torcida vai gostar desse jogador. Qualquer ser humano que tenha um pouquinho de memória, né?
Um pouquinho, mas não precisa ser muito. Vai lembrar que o Marcelo Moreno fez 22 gols e saiu enxotado do Estádio Olímpico. Pelo Vanderlei Luxemburgo. Inclusive por seus companheiros. Também. Tá? E a torcida, depois ele não jogou absolutamente nada no Flamengo, conseguindo ser reserva isso é verdade. No Flamengo ele não foi bem. brocador. Tá? Tá bem. No Flamengo ele não foi bem. esse feito. oportunismo, E hein, depois foi para o Cruzeiro, onde ficou reserva 6 meses e aí realmente teve O contexto um que bom tu tanto semestre. gosta acaba ficando de lado quando tu não lembras que o Hernani Brocador estava numa fase Leandro Damião do Inter no Flamengo e que não tinha como o Marcelo Moreno jogar.